O que Arjuna e Simone Biles têm em comum? Ambos sofrem um colapso emocional. Portanto, a gente pode compreender que esses colapsos emocionais não são novidade do tempo em que a gente está vivendo. São coisas que afligem a humanidade desde sempre. E como é que o yoga entra nisso tudo? Como é que o yoga pode nos ajudar nisto tudo? Bom, dentro da história de Arjuna, a gente pode compreender, desde logo, que Arjuna é um grande yogi. É uma pessoa dedicada ao conhecimento de yoga, mas ele ainda não possui esse conhecimento. Arjuna também é um guerreiro. Ele se prepara a vida inteira para batalhas, para proteger o seu reino, a sua terra, o seu povo. Essa é a responsabilidade, o dharma, o dever de Arjuna. Portanto, ele passa a vida inteira treinando com o seu professor Drona, com os seus irmãos Yudhishthira, Bhima, Nakula e Sahadeva, e os seus primos também, Duryodhana, que depois vão se tornar seus inimigos. Então, é de se esperar que Arjuna seja uma pessoa que está pronta para a batalha em qualquer momento e em qualquer lugar. E a gente vê que não é isso que acontece com Arjuna quando a grande batalha da sua vida realmente vai acontecer. Quando Arjuna esgota ali junto com Krishna todas as possibilidades de negociação para que não haja uma guerra, a guerra então torna-se uma realidade. E Arjuna acha que está preparado para esta guerra porque viveu a vida dele toda treinando para isso. A questão é que Arjuna, no momento em que vai para o campo de batalha e no momento em que se coloca à frente do seu exército para olhar para o exército inimigo à sua frente, sofre este colapso emocional. Mas por que ele sofre este colapso emocional? Arjuna sofre este colapso emocional porque, do outro lado do campo de batalha está o seu avô, está o seu professor, estão os seus primos, está um irmão seu, que na verdade ele não sabia até pouco tempo que era seu irmão, estão vários amigos, antes aliados dele, e ele vai ter que batalhar e provavelmente terá que matar todas estas pessoas. Em segundo lugar, Arjuna está totalmente identificado, com um papel de guerreiro. Ele não consegue se ver além disto. E 2, ele está preocupado com os resultados das suas ações dentro desta guerra. Porque dentro da tradição védica é dito que ações meritórias geram mérito e ações demeritórias geram o demérito. E dentro da visão de Arjuna, e é uma visão, digamos, quase que óbvia, você também diria o mesmo, matar outras pessoas e principalmente matar pessoas que você ama, que você tem respeito, é um grande demérito. Mas a questão aqui é que Arjuna está olhando apenas para os resultados, ou seja, o que acontecerá da minha vida se isto acontecer, se eu fizer isto? O que acontecerá comigo lá na frente? Arjuna está preocupado e identificado com os resultados das suas ações. Arjuna está ali com uma mente exigente em relação a esses resultados, de forma que ele gostaria que esses resultados fossem diferentes. Ele mesmo diz para Krishna, antes de a batalha começar e já dentro deste colapso emocional: Krishna, eu prefiro abrir mão de tudo, eu prefiro abrir mão daquilo que eu tenho direito, eu prefiro abrir mão desta batalha
e não cumprir com o meu papel, abrir mão de tudo e renunciar, do que ter que enfrentar uma batalha. Então, Arjuna aqui está totalmente identificado com o seu papel e os resultados que virão, que surgirão deste papel. E identificado com tudo isso, Arjuna não consegue enxergar para além desta situação, desta condição que se apresenta ali na sua frente. E por isso Krishna aparece como um professor tão importante para ele. Por quê? Para que Arjuna se liberte da confusão, não há nada que possa ser feito. A única coisa que pode libertar uma mente da confusão chama-se conhecimento. E então Arjuna pede este conhecimento para Krishna. Krishna, por favor, me ensine sobre o yoga. Me fale sobre isto que é esta ferramenta tão maravilhosa para a libertação desse sofrimento que pressiona o meu coração e a minha mente com tamanha força neste momento que eu não consigo agir. E Arjuna está jogado no chão da sua carruagem nesse momento, suando frio, tremendo, realmente tendo um colapso emocional. E naquele momento, então, Krishna torna-se esse professor de Arjuna, mostrando para ele que ele não é o ator e tampouco o resultado das próprias ações, e que por isso ele não deveria se preocupar, ele não deveria sofrer. Então, é neste ponto que o yoga ajuda de verdade, porque o yoga é esta ferramenta de conhecimento em relação a si mesmo. Arjuna precisa desempenhar um papel ali. E, acima de tudo, Arjuna precisa compreender que os resultados deste papel que ele precisa interpretar, na verdade, não qualificam e nem significam de verdade aquilo que ele é. Pois ele é livre da ação, ele é livre do resultado da ação, ele é feliz, satisfeito, completo, pleno em si mesmo. E aí você pode perguntar, o que isto tudo tem a ver com o caso da Simone Biles, nesta Olimpíada? E aí, as épocas são totalmente diferentes, os casos são totalmente diferentes, mas as similaridades são muitas. Por quê? Porque a atleta Simone Biles também está extremamente identificada com o seu papel de ginasta, está identificada com os resultados que ela precisa alcançar e está com uma mente totalmente envolta em cobranças e em exigências, dando no que a gente viu nestes últimos dias, também neste colapso emocional que faz com que ela abra mão ali, tenha que abrir mão de uma competição por causa do tamanho peso, da tamanha pressão que existe em relação ao papel e aos resultados que ela parece precisar mostrar para si mesma e para os outros, para que ela seja reconhecida. E o reconhecimento é uma dessas grandes buscas que a humanidade faz ao longo da vida, que eu vou continuar falando a partir de agora. Como que a busca por determinados resultados pode fazer o mental de uma pessoa realmente colapsar. E por que que isso acontece? Isso não é, na verdade, uma questão deste momento, mas é uma questão que
chega ao conhecimento de várias pessoas neste momento através de uma pessoa, de uma atleta famosa como essa, né? A verdade é que a busca pela felicidade sempre foi a maior busca do ser humano. Todos os seres humanos desejam ser felizes, todos os seres vivos desejam uma vida feliz, uma vida agradável, uma vida livre de dores, livre de sofrimento. Mas na vida do ser humano existe algo muito especial, porque essa felicidade ela se subdivide em vários aspectos ou em vários objetivos mesmo. E o Veda, né, que é essa tradição no qual o yoga se apoia, fala há milhares de anos sobre isso, de como o ser humano busca a felicidade através de 3 buscas fundamentais. Em primeiro lugar, todo ser humano deseja se sentir seguro. E todo ser vivo deseja ser seguro, se sentir seguro. Portanto, todos nós, seres vivos, desenvolvemos ali os nossos mecanismos de proteção. Nós temos aí as plantas com seus espinhos, são mecanismos de proteção para que ela se mantenha segura. Né? Os animais constroem ali as suas tocas para se protegerem das intempéries e dos seus predadores. E nós não somos diferentes disto. Nós também construímos as nossas casas, nós colocamos fechaduras e câmeras nas nossas casas para que a gente possa se sentir protegido. E isso nos traz uma sensação de felicidade. Após conquistar esta determinada segurança, após determinado nível de segurança ser conquistado, nós partimos para um outro objetivo, que é a busca de experiências agradáveis. Ninguém quer viver experiências desagradáveis na vida. Então a gente se esforça e a gente se apega ao máximo a estas experiências agradáveis, tentando evitar também ao máximo, tentando se distanciar ao máximo daquilo que é desagradável. Em ambos os casos, seja na busca por segurança ou seja na busca por uma vida 100% agradável, nós sempre iremos falhar, porque segurança é relativa. O prazer também é relativo. Então, nunca haverá segurança em absoluto e também nunca haverá prazer em absoluto. A vida nos oferece aí altos e baixos o tempo inteiro. Mas aí nós chegamos num terceiro ponto que o Veda fala, que é a busca por Dharma. E Dharma aqui tem um aspecto interessante, que é a busca pelo reconhecimento. Todos nós queremos mérito, e isso em sânscrito se chama punyam. Então todas as pessoas vão atrás de mérito, porque elas querem desfrutar deste mérito, elas querem desfrutar de uma recompensa em relação a uma ação muito bem feita. Então, desde a época dos Vedas, se falava, se acreditava que, ao fazer determinada coisa, algum mérito poderia ser conquistado e ali eu desfrutaria deste mérito e seria feliz desfrutando deste mérito. E hoje em dia não é diferente, nem nos aspectos anteriores que eu já falei, e nem em relação a esse aspecto do mérito, e nem em relação ao aspecto de reconhecimento. Se você olhar para a história como um todo, para a história da humanidade, olha quantas pessoas já se sacrificaram para ter os seus nomes escritos nos livros de história. Olha quantas pessoas já fizeram tanta besteira em nome de reconhecimento. Eu quero deixar a minha marca na história, eu quero deixar o meu nome escrito na história. Caraca, é um nome que ficou escrito. A pessoa já deixou de existir, a pessoa já morreu. Não, mas o meu nome ficou escrito na história. Ela não está nem aqui, ela não está nem mais aqui para saber se o seu nome está sendo bem falado ou mal falado.
pelo que ela fez na história. Portanto, não adianta de coisa nenhuma isto. E as pessoas seguem neste mesmo movimento de tentar deixar os seus nomes gravados na história, seja a história, da civilização, ou seja, aqui no caso que eu estou abordando hoje, a história do esporte. Então, o atleta, ele entra numa competição sobrecarregado de expectativas em relação a si mesmo e de expectativas que outras pessoas lançam sobre eles. As pessoas esperam que eles performem, que eles conquistem, pois passaram anos treinando juntos, passaram tempo se esforçando, muito recurso foi gasto naquilo. E então se espera um retorno. E da mesma forma, estes atletas também se colocam num patamar no qual eles deixarão de ser quem são se não performarem da maneira que esperam. Então, é esperado alguma coisa deles, tanto dos outros, tanto deles mesmos, em relação a eles mesmos. E isso gera uma pressão mental absurda. A expectativa gera uma pressão mental absurda. Por quê? Porque a pessoa começa a se identificar com estas expectativas e a pessoa começa a se identificar com os resultados que ela conquista a partir das coisas que ela faz. Então, a pessoa é alguma coisa, a pessoa é alguém quando ela conquista o resultado esperado e a pessoa se torna a pior pessoa do mundo ou um fracasso quando ela não consegue o resultado esperado. Agora, o que é o sucesso e o que é o fracasso, se não um conceito totalmente subjetivo das nossas mentes? Porque o que para mim é sucesso, para você pode ser fracasso. E o que para mim é fracasso, para você pode ser totalmente sucesso. Depende do patamar que a gente está estabelecendo. Então, depende da comparação que nós estamos fazendo. E nós estamos o tempo inteiro nos comparando. Eu sou mais alto, eu sou mais baixo, eu sou mais isso, eu sou mais aquilo. E eu esqueço de ser quem eu sou. Todas as pessoas acabam esquecendo de quem elas são e se identificam apenas com o que elas estão sendo, com os papéis que elas estão desempenhando, com os resultados que elas precisam conquistar de alguma coisa que elas estão fazendo. E esquecem do principal, que é simplesmente fazer. É por isso que é tão interessante recorrer aos significados da palavra yoga que aparecem nesses textos tão importantes dessa tradição. Por exemplo, a Bhagavad Gita fala sobre Yoga Karma Sukhaushalam. Yoga é a habilidade na ação. Então, o que é a habilidade na ação? A habilidade na ação muitas vezes pode ser interpretada como o melhor, o mais alto, o resultado mais fantástico. Ser extremamente habilidoso no que se faz. Mas, primeiro a gente tem que observar o quê? Em que tipo de ação nós temos que ter habilidade? Será que é machucando os outros que nós temos que ter habilidade? Será que é roubando ou mentindo que nós temos que ter habilidade? Não. Nós temos que ter habilidade em fazer aquilo que é adequado, em fazer aquilo que é justo. Então, Yoga Karma Sukhaushalam significa que eu possa fazer o meu melhor sempre, que eu possa fazer aquilo que é adequado da melhor maneira possível, sempre. Por quê? O que acontece quando isto é feito? Quando eu faço as minhas coisas da melhor forma que eu posso, eu estou em paz comigo mesmo, porque eu sei que eu não deixei nada para trás. E quando eu faço o meu melhor,
ao mesmo tempo eu estou contribuindo com as minhas habilidades e as minhas capacidades para as outras pessoas que estão à minha volta. Então tudo isto tem relação, tem a ver com a construção de uma mente saudável, com a construção de uma mente equilibrada. Patanjali fala nos Yoga Sutras sobre Karma Yoga. Ele diz: Tapaswadhyaya Ishvara Pranidhanani Kriya Yoga. Ele diz Kriya Yoga, ou seja, Karma Yoga, a atitude de yoga, a ação em yoga, porque a palavra karma significa agir ou ação. Portanto, a ação em yoga está estabelecida em 3 pilares. O primeiro é tapaha, e tapaha significa empenho. Eu preciso me empenhar nas coisas que eu faço. Eu preciso me dedicar às coisas que eu faço. E isso tem uma relação com essa definição que apareceu na Bhagavad Gita, que eu acabei de falar. A habilidade na ação. Que eu possa colocar as minhas melhores habilidades, que eu possa me empenhar ao máximo nas minhas ações, porque deste empenho eu posso me aproximar dos resultados que eu estou buscando, que é uma coisa que eu não posso garantir, e isso também é um dos grandes ensinamentos do yoga. Você pode escolher a forma de agir, mas você nunca pode escolher o resultado da sua ação. Isso você não tem capacidade de escolher. Então, eu me empenho em fazer o melhor, porque aí eu tenho uma chance maior de me aproximar daquilo que eu tanto desejo. Mas, pelo outro lado, isso também se encaixa nessa habilidade, ou seja, eu faço o meu melhor. Por quê? Porque quando eu faço o meu melhor, eu fico com a minha mente tranquila. Galera, eu fiz o meu melhor, mais do que isto não dava. E quando eu entendo também o que é o meu melhor, eu evito exageros. Ou seja, muitas vezes a gente acha que fazer o melhor é fazer com o máximo de esforço, é ultrapassar limites. Não! O yoga não é se ferir. O yoga fala sobre fazer o máximo, mas garantindo ali a sua integridade. E isso tem muito a ver com essa questão do atleta, porque o atleta é levado a fazer o seu máximo ao extremo mesmo do esforço. Mas será que esse extremo do esforço é saudável para o seu corpo? Obviamente que não. Todos nós já sabemos que esporte em alto nível não é saudável para o corpo. Mas agora está sendo debatido também se o esporte em alto nível também é saudável para a mente, também é saudável para o emocional. E nós estamos evidenciando agora com muito mais liberdade de conhecimento, porque há muito mais informação circulando, o quanto o exagero nesse esforço, nesse empenho, pode prejudicar emocionalmente uma pessoa. E como a própria atleta disse, nas entrevistas que ela deu, existe uma vida fora do esporte. E obviamente existe. Por quê? Porque ela não é uma atleta 100% da vida dela. Quando ela sai ali do espaço que ela pratica o esporte dela, ela é filha, ela é irmã, ela é amiga, ela é outra coisa, ela é um outro papel que ela desempenha na vida. Diferente do yoga. O yoga, você não é um yogi quando você está praticando asana, meditação ou pranayama, e deixa de ser um yogi quando não está praticando essas técnicas. E é por isso que é interessante observar esta atitude de yoga sobre a qual eu ainda vou desenvolver aqui nesse vídeo, que pode ficar um pouquinho longo, por isso você vai ter que ter paciência para ouvi-lo se quiser, para vê-lo se quiser. Então, tapaha. Depois vem Swadhyaya, e Swadhyaya é a capacidade de autoobservação, autoanálise e a observação, obviamente, de toda esta tradição do yoga. É a manutenção do contato com esta tradição do yoga. E por que esta manutenção do contato com esta tradição do yoga? Porque a tradição do yoga nos traz inúmeros valores
que podem ser observados e praticados na vida. E por isso que eu acabei de falar que o yogi não é aquele que só é yogi enquanto está praticando, mas o yogi é algo que se pratica o tempo inteiro na vida. E esses valores também não são valores do yoga, são valores universais. E ali existem valores como a não violência, a honestidade, a sinceridade, o próprio empenho sobre o qual eu acabei de falar. Portanto, é super interessante manter a observância destes valores, porque estes valores é que estabelecerão as nossas condutas ao longo da vida. E estes valores poderão também nos ajudar a estabelecer quais serão os valores ou onde eu quero chegar na minha vida como um todo. Se eu vou dar valor aos resultados do que eu faço ou se eu vou dar valor a quem eu sou. E aí que está a grande pegadinha, porque nós estamos identificados com o que nós estamos sendo e acabamos por esquecer quem nós somos. Porque no fim das contas, a vida do ser humano é extremamente penosa no sentido de que o ser humano praticamente não se aceita em geral. Ele está sempre reclamando do corpo dele, ele está sempre reclamando das emoções dele, ele está sempre reclamando das condições da sua vida ao seu redor. É muito difícil estar consigo mesmo. O ser humano sempre procura uma distração. E hoje em dia essas distrações são imensas, são inúmeras, para que você não precise estar consigo mesmo. E os resultados também são distrações. Eu preciso de resultados para que eu possa aceitar a mim mesmo como eu sou. E eu preciso desses resultados para que as pessoas me aceitem, para que eu seja reconhecido por essas pessoas e para que eu finalmente seja alguém no mundo. Ora bolas, mas será que você não é alguém no mundo? Será que falta alguma coisa para você ser alguém no mundo? E será que se você se despisse de todas essas coisas, de todos esses resultados, você deixaria de ser alguém no mundo? É essa pergunta que o yogi se faz. E é por isso que o yogi, no processo de autoconhecimento, precisa se despir de todas essas coisas. E é aí, talvez, que o yoga faça uma grande diferença na vida de um atleta. Porque normalmente a gente pensa no yoga como técnica para um atleta. Não, vamos passar aqui uma série de asanas que são adequadas para o que este atleta faz com o corpo. Ok, é muito legal, faz bem. Vamos passar aqui algumas técnicas de respiração para este atleta, porque assim ele consegue acalmar a sua ansiedade. É legal? É legal. Funciona? Funciona. Vamos passar aqui algumas técnicas de meditação. Funciona? É óbvio que também funciona. É legal? É óbvio que também é legal. Mas, acima de tudo, que tal transmitir para um atleta que aquilo que ele é, realmente, não é representado pelos resultados na vida, na carreira de um atleta? Não é a medalha, não é o campeonato mundial que ele conquista ou deixa de conquistar que realmente faz com que ele seja quem ele é. Porque é isto que causa essa pressão nestes atletas. Quando esses atletas ainda não eram nada, no sentido de que ainda não tinham título algum, eles competiam com leveza, porque nada era esperado deles. E outra, ninguém estava o julgando como os julgam agora. Nem mesmo os juízes que estão ali para julgar os atletas, até mesmo a forma destes juízes julgarem estes atletas, torna-se diferente. Então a gente tem até mesmo nesta Olimpíada o exemplo desta menininha de 13 anos, que é a Fadinha, que ganhou ali a sua medalha com 13 anos. Por que ela conquistou essa medalha? Talvez porque ela estivesse competindo sem o menor peso sobre os ombros,
Como ela mesmo disse na entrevista dela, ela estava ali brincando, ela estava ali se divertindo, ela estava ali fazendo o que ela gosta de fazer. E ela gosta de se divertir, de andar de skate com leveza. E assim, conseguiu suprimir toda a pressão que um evento deste porte poderia transmitir para ela. O que é diferente de outros atletas, que estão sendo julgados pelas pessoas que criam expectativas em cima deles mesmos com as suas expectativas, dos juízes que têm critérios totalmente subjetivos de julgamento em relação àquilo que eles estão fazendo. E ali eles acabam esquecendo do quê? De simplesmente fazer o melhor que eles podem fazer, independente do resultado que vai surgir dali. E talvez, se eles observassem isso, o resultado fosse diferente. E talvez, se eles observassem isso, não sofressem tal pressão emocional. Porque ao fazer isso, além de fazer bem a eles mesmos, eles estão inspirando milhões de pessoas pelo mundo que querem desenvolver essas habilidades, que querem desenvolver uma vida saudável, que querem ser como estas pessoas são. Eles são ídolos no final das contas e inspiram essas pessoas. Então, que seja uma boa fonte de inspiração quando a gente se livra dessa pressão. E ali vem esse último elemento da definição de Patanjali sobre Karma Yoga, que é Ishvara Pranidhanam, que é a capacidade de olhar para o universo e se dar conta de que o universo é como ele é, de que as coisas acontecerão como precisam acontecer e que nós não temos a menor capacidade de interferir no resultado das coisas. Então, eu, quando tenho a capacidade de acomodar o meu sucesso, que eu já falei também é totalmente subjetivo, eu também deveria ter a capacidade de acomodar o meu fracasso, que também é totalmente subjetivo. Sucesso e fracasso não existem em absoluto, mas que eu tenha a capacidade de fazer o meu melhor e acomodar o resultado dessas coisas da melhor forma possível, aprendendo com as minhas conquistas quando elas vêm e aprendendo também com as minhas falhas, digamos, com o meu fracasso, digamos, quando eles vêm. E assim eu posso tirar o peso dos meus ombros, eu posso tirar o peso, eu posso tirar a pressão da minha mente, o sofrimento da minha mente. Porque tudo isso é uma confusão relativa a quem eu sou. Eu não sou os resultados das coisas que eu faço. Eu não sou uma medalha no peito. Eu não sou um papel que eu desempenho. Eu não sou um campeonato mundial. Eu sou um ser humano. E para além deste ser humano, eu sou muito mais. E aí a gente entraria naquele estudo mais profundo que o yoga nos sugere, que é a investigação em relação a esta pessoa feliz e satisfeita que eu já sou. Porém, como eu já havia dito, é tanta distração que eu esqueço desta pessoa naturalmente feliz e satisfeita. E, tão distraído que eu fico, eu não consigo acomodar este indivíduo que eu também sou, esta pessoa que eu também sou, que é um conjunto de adjetivos, um conjunto de atributos e qualidades que também não são absolutas. Para mim, algumas coisas são consideradas qualidades, para mim, outras coisas são consideradas defeitos. E para todas as pessoas, depende do julgamento de cada um. Então eu preciso me soltar desses julgamentos, eu preciso me soltar dessas expectativas e simplesmente ir lá, fazer o que eu posso fazer de melhor, livre de qualquer pressão, livre de qualquer expectativa.
Porque algumas vezes eu irei conquistar o que eu desejo, algumas vezes eu não conquistarei o que eu desejo. Isso não é apenas no esporte, isso é na vida. E por isso que eu devo trazer essa atitude do yoga para a vida. Não as técnicas do yoga. As técnicas do yoga ajudam na vida, ajudam no esporte, mas a atitude de yoga, isso sim faz a grande diferença, seja onde for. Então, esta atitude de cultivar a habilidade na ação e não me preocupar com o resultado. Esta atitude de me empenhar o máximo que eu posso em fazer o meu melhor, em observar esses valores e transformar esses valores em valores na minha vida. E a capacidade de acomodar as coisas como são. Às vezes serão como eu quero, às vezes não serão como eu quero. E tudo bem. Se isso for ensinado para as pessoas desde sempre, isso trará uma grande diferença na vida delas. Se isso for mostrado a um atleta, talvez ele performe ainda melhor, porque ele performa sem pressão, sem a ideia de que ele só será reconhecido, ou que ele só será feliz, ou que ele só será essa pessoa plena e satisfeita se um determinado resultado for conquistado. Lembre-se, ninguém é resultado de nada. As expectativas só geram frustrações. Elas fazem parte da vida. Não existe uma vida sem expectativa. Mas uma vida com muito peso em cima da expectativa só pode gerar sofrimento porque eu estou identificado com aquela expectativa. E se aquela expectativa não se corresponde, eu vou entrar neste buraco, nesta depressão, nessa tristeza, neste sofrimento. E, como eu disse lá no começo, nenhum ser vivo deseja sofrer. Todos nós desejamos ser felizes acima de tudo. E você já é feliz. Você só precisa reconhecer isso. A sua felicidade não depende de um resultado, seja numa Olimpíada, seja em qualquer aspecto da vida. Então isso precisa ser entendido. E talvez esta atitude de yoga, sim, precisaria ser ensinada aos atletas, né? Essa é a minha análise, né? Eu amo esporte, eu amo o yoga, e então quando eu vejo essas coisas, eu vejo como o yoga poderia impactar a vida destes atletas de forma extremamente positiva. Não apenas como técnica, mas como uma atitude. A atitude de yoga é muito mais importante do que as técnicas de yoga.